Mensagem escolhida, volume 1, página 201, Ellen White escreveu: como um povo, devemos estar firmes sobre a plataforma da verdade eterna, que resistiu a todas as provas. Devemos ater-nos aos seguros pilares da nossa fé. Os princípios da verdade que Deus nos revelou são nossos únicos fiéis alicerces. Eles é que fizeram de nós o que somos. O correr do tempo não lhes diminuiu o valor. É constante esforço do inimigo remover essas verdades de seu engaste, colocando em seu lugar teorias espúrias. Ele introduzirá tudo o que lhe seja possível para levar a cabo seus desígnios enganadores. O Senhor, porém, suscitará homens de aguda percepção que darão a essas verdades seu devido lugar no plano de Deus. Eu acho que está bem claro para vocês já que nós precisamos mais do que nunca estar firmados na verdade da palavra de Deus. Porque Satanás vai introduzir muitas mentiras, heresias, falsidades para enganar o povo de Deus e impedi-lo de pregar aquilo que ele tem que pregar. As 3 mensagens angélicas. Ainda mensagem escolhida, volume 1, página 204. O inimigo das almas tem procurado introduzir a suposição de que uma grande reforma deveria ser efetuada entre os adventistas do 7º dia. Reforma de comportamento, mudanças, né? E que essa reforma consistiria em renunciar às doutrinas que se erguem como pilares da nossa fé. Uma falsa reforma, então. E empenhar-se num processo de reorganização. Se tal reforma se efetuasse, qual seria o resultado? Seriam rejeitados os princípios da verdade que Deus, em sua sabedoria, concedeu à igreja remanescente. Nossa religião seria alterada. Os princípios fundamentais que têm sustido a obra nestes últimos 50 anos seriam tidos em conta de erros. Estabelecer-se-ia uma nova organização. Escrever-se-iam livros de ordem diferente. Introduzir-se-ia um sistema de filosofia intelectual. Olha que perigo, né? É verdade que a igreja tem que passar por um reavivamento e uma reforma, mas com base na palavra de Deus. Não uma reforma de comportamentos, de liturgia, de costumes, né? Porque aí, em lugar da verdadeira religião, coloca-se um sistema intelectual humano, de filosofias humanas. Isso não é reforma, isso é deturpação da verdade. Mensagem escolhida, volume 1, página 205 ainda, Ellen White falando sobre o alfa da apostasia no tempo dela, que ela comparou a um grande iceberg. Na frente, o navio, que é a igreja de Deus, se depara com esse iceberg. O que fazer? Correr, desviar? Ela diz, pouco tempo depois de enviar os testemunhos acerca dos esforços do inimigo para solapar os alicerces de nossa fé mediante a disseminação de teorias sedutoras, lera eu um incidente acerca de um navio envolto em cerração, neblina, tendo à frente um iceberg. E ela diz, vão em frente, enfrentem o iceberg. O navio vai balançar, vai tremer, mas vai quebrar o iceberg e vai continuar avante até o fim da viagem. Assim é hoje também. Nós temos hoje o que ela chamou de o ômega da apostasia. Veja algumas comparações aqui. O alfa da apostasia, segundo Ellen White, ele foi a heresia pregada por um médico brilhante chamado John Kellogg. Sim, o nome dos sucrilhos aí, né? Uma figura importante também na história americana, que infelizmente acabou apostatando da igreja adventista. Era um médico brilhante, pregou ideias panteístas e espiritualistas. Olha que ponto ele chegou. A salvação, segundo ele, estava dentro do ser humano divino. Já que somos deuses, né? Já que nós somos uma emanação de Deus, a salvação está em nós. Não precisamos de um santuário externo, de uma intercessão, de um juízo. Isso tudo é bobagem. Então ele pregava essas ideias. No ômega da apostasia, novamente pregadores brilhantes, né? com eloquência, né, com uma boa formação, dizem que a salvação está totalmente fora de nós. Jesus nos aceita como somos agora. Então a salvação, quando no tempo de Kellogg estava dentro do ser humano porque ele era um Deus, agora está fora. Jesus nos aceita de qualquer forma, do jeito que a gente chegar a ele e podemos permanecer desse jeito. Jesus nos recebe como estamos, para nos transformar, nos santificar. É um conceito equivocado achar que ele nos aceita como somos. Ele não pode nos aceitar como somos porque somos pecadores, porque estamos manchados, atolados no pecado. Então ele nos recebe como estamos, mas nos transforma para ser segundo a sua imagem e semelhança. Nós não sabemos exatamente o que é o ômega da apostasia, né? Ideias já foram propostas para isso, mas o fato é que em ambos os casos, repito,
Pessoas brilhantes pregaram a mentira. Jovens foram o alvo, no caso do Alfa, da apostasia, porque Kellogg pregava suas ideias em colégios adventistas, internatos, tentando seduzir os jovens. De novo, hoje vemos essa nova geração sendo seduzida por algumas pessoas de mente brilhante, com ideias deturpadas, né? E havia, naquele tempo, e há hoje também, um desprezo ao profeta de Deus. Ellen White enviou muitos testemunhos para Kellogg se converter e mudar seu caminho. Ele desprezou esses testemunhos. E hoje, mais uma vez, quando você usa Ellen White para mostrar a esta nova geração que ela está num caminho perigoso, alguns desprezam Ellen White, deixam de lado, achando que ela já está superada pelo tempo. Vejam as semelhanças, né, do alfa e do ômega. O iceberg de novo está na nossa frente. O que faremos? Vamos enfrentá-lo ou vamos correr dele? O conselho é o mesmo. Enfrentem. Pela palavra de Deus. O barco vai balançar, o barco vai sacudir a igreja de Deus, mas ela vai continuar avante. E os que permanecerem nesse barco vão ser vitoriosos pelo sangue de Cristo. E eu termino com 3 passagens da Bíblia. 3 passagens do apóstolo Paulo, em que ele diz o seguinte. Colossenses 2:8. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, filosofias humanas, e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. 1 Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito Santo diz claramente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. A consciência está tão obscurecida pelas filosofias do mundo, pelas produções culturais do mundo, que não enxergam mais o caminho da verdade, que não percebem mais o caminho perigoso que estão trilhando. E, finalmente, 2 Timóteo 4, 3 e 4, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, seguindo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos, para as filosofias humanas, para as mentiras satânicas.